2024 e 2025 vão ser marcos para a neurologia. E agora, em 2026, com a aprovação de uma nova medicação que vai atrasar biologicamente a evolução da doença de Alzheimer, eu quero comentar e deixar tudo isso para vocês, para que entendam as indicações, a prevenção que nós podemos ter, o uso dessa medicação, como é que será liberada, quais são os critérios que serão liberados. Então, nesse momento, a partir desse ano, nós teremos esse marco dentro da neurologia. O que é o Alzheimer propriamente dito? É uma doença neurodegenerativa. O que acontece? Degeneração e envelhecimento, é a morte. E acontece em 60% a 70% dos casos de demência. Nós temos outras demências, como as vasculares, por exemplo, onde nós temos pequenos entupimentos, AVCs, outros tipos de demência, como as traumáticas, onde eu perco uma quantidade de cérebro num acidente, né? As causas infecciosas, as meningites que destroem parte cerebral. Mas nós vamos se deter às doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer, onde nós temos o acúmulo de proteínas beta-amiloide e proteínas tau junto dos neurônios. Essas proteínas, elas vão causar uma neurotoxicidade. O que é a neurotoxicidade? É a capacidade de ser tóxica para o neurônio. Eles vão morrer, eles vão se inflamar e vão morrer. Então isso tem que ser limpo com o tempo. Então, qual é o mecanismo que eu vou precisar durante a minha vida ser ativo, mudar a história dessa limpeza para que eu tenha o cérebro por mais tempo e não esteja vulnerável à doença de Alzheimer? Então vamos lá. Qual é essa droga? Qual é esse medicamento? Lecanemab. Essa medicação ela tem uma característica, como nós comentamos, dessa adesão dessas proteínas tóxicas ao neurônio. A proposta do medicamento, ele é uma proteína criada em laboratório que ela vai até essa proteína tóxica, descolando essa proteína e fazendo com que o nosso sistema imunológico, a nossa defesa, limpe essas proteínas. Então, veja, é uma proteína que ela funciona como uma mira, como um alvo, para indicar qual é a proteína tóxica. E o nosso organismo vai lá e limpa essa proteína. Então, esse é o papel do lecanemab. O lecanemab vai ser liberado para algumas pessoas, principalmente pessoas no estágio leve da doença, inicial, porque são pessoas que ainda não têm grande quantidade de proteínas tóxicas lá dentro. Porque o que pode acontecer? Doutor, não posso usar o remédio? Minha mãe já está com o cérebro avançado, não posso usar? Veja, o lecanemab não propõe devolver os neurônios destruídos, isso não acontece. Então nós não estamos falando em cura, isso é muito importante que vocês entendam. Nós estamos falando em desacelerar biologicamente. As proteínas, elas estão lá e elas podem acumular muito rapidamente, dependendo do tipo de Alzheimer e dependendo do tipo genético dessa paciente e da quantidade que ela consegue de fazer a limpeza disso tudo. Então, prevenção, fatores de risco, tudo isso vai estar envolvido na indicação. Nós temos um exame chamado PET scan, onde eu consigo medir a quantidade de proteína beta-amiloide que tem nesse cérebro. Então, tem pacientes que eu vou conseguir dosar se tem muito ou pouco. Qual é a gravidade, então, de usar o lecanemab num paciente avançado? O risco é eu tirar muita proteína aderida ali e isso causar um sangramento ou um inchaço muito grande que pode ser danoso, destruir mais células ou, inclusive, o sangramento, se for importante, o óbito do paciente. Então, por isso que é indicado em casos leves. Outra indicação que envolve a suscetibilidade genética é a apolipoproteína E, ApoE. Ela é dosada no sangue. Nós temos 3 tipos de genes, tá? O E2, o E3, o E4. Você pode dosar isso aí ou pedir para o seu médico a genotipagem para Alzheimer. Então, você vai receber 2 genes, porque um gene você recebeu do seu pai, um gene você recebeu da sua mãe. Se você tiver o gene E3, E4 e você tiver alterações leves cognitivas com exames que
levem a acreditar que você tem acúmulo de beta-amiloide ou proteína tal, você está indicado ao uso da medicação para evitar a progressão dessa doença. Okay? Qual é a evidência científica do lecanemab? Existe um estudo muito bem conceituado no mundo chamado Clarity AD. Esse AD vem de Alzheimer Disease, ou seja, doença de Alzheimer. Esse é um estudo muito bem reconhecido no mundo científico, no New England foi publicado em 2022 e 27% dos pacientes tiveram uma regressão dos sintomas, uma melhora do prognóstico, uma melhora do desfecho, da evolução da doença. Então isso é muito importante, são mais de 1.700 casos avaliados, então é um medicamento que já tem anos de estudo e que agora aprovado para uso no Brasil, nós vamos ver benefícios dentro dos nossos pacientes dentro da neurologia. Agora eu quero ser muito honesto para vocês com relação à medicação. Não é uma cura para o Alzheimer. Ele não vai devolver células que já morreram. Isso é muito importante para que entenda. Não elimina a progressão da doença, né? Ele desacelera biologicamente a doença. E ele não tem benefício no moderado e no grave. Então, nós temos os pontos de consequências ruins, consequências perigosas no uso do Alzheimer moderado e grave, pelo que eu já expliquei para vocês, com o risco de sangramento e o risco de inchaço cerebral. Frente a essa nova medicação, eu quero colocar para vocês que ainda não é uma notícia de cura, mas que coloca a prevenção como algo muito importante na doença de Alzheimer e de todas as outras doenças neurodegenerativas. O exercício físico é fundamental para quem quer manter a sua vitalidade cerebral, a sua consciência, suas memórias. Aquele paciente que se torna um querido da família por estar perdendo a memória, não lembra de um neto, não lembra de um filho. Imagina se você conseguisse mudar a história desse paciente ou desse ente querido hoje. Então, nós podemos mudar a nossa história hoje. Isso é muito importante. Então, a prevenção. Então, aumentar o fator de crescimento neuronal com a musculação, atividade física, melhorar. O cérebro que se move, ele envelhece mais cedo, ele envelhece junto com o teu corpo. Se você tem uma vida sedentária, você está correndo o risco de esquecer mais as pessoas que você ama. O sono é a limpeza do teu cérebro. Não esqueça disso. Não adianta você aumentar muito a tua atividade física, porque isso vai fazer o aumento do teu cortisol. Toma muito cuidado com aqueles que são exagerados na atividade física. Você precisa ter um sono de qualidade, começar um sono regular, todos os dias dormindo e acordando no mesmo horário, mostrando para o teu organismo que você tem um ritmo. Dormir antes das 10 horas, de preferência antes da meia-noite, para que você aproveite o sono profundo e essa limpeza, principalmente que ocorre dentro das fases do sono. Nós temos o sono profundo, e dentro do sono profundo nós temos uma fase chamada N3, onde o espaçamento neuronal ele aumenta, fazendo com que o líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, passe entre esses neurônios, limpando as proteínas tóxicas. Parece que foi feito, a gente foi no script da nossa limpeza, estava lá. Vamos nessa fase limpar as proteínas tóxicas. Então, se você não dorme, que é um mecanismo simples, é deitar e dormir, né? Previna-se. Não use o teu celular 1, 2 horas, até 3 horas, né? Acabe com isso na tua vida. Deixa teu corpo descansar, toma um banho aquecido, durma, né? Deixa a tua casa mais âmbar, não deixa ela tão clara, luz branca, evite televisão muito à noite, né? Desacelere a tua cognição, as tuas atividades intelectuais para a noite, para dar um conforto inicial ao teu sono, para que você entre mais rápido. E isso faça também com os teus filhos, com as pessoas que você ama, oriente, desliga a casa, não crie muito estímulos noturnos,
né, para que você entre logo num sono profundo e limpe as tuas proteínas tóxicas cerebrais e tenha teu cérebro por mais tempo. A alimentação é outro fator importantíssimo. Nós não comentamos aqui sobre alimentação, mas veja, a gente sempre comenta o que eu devo comer, né, o que faz mal, o que faz bem. Existe uma dieta que eu quero que vocês estudem sobre essa dieta, dieta Mind, né? Essa é uma dieta que mistura, né, uma dieta mediterrânea com uma dieta que faz bem para o coração, usada para pacientes hipertensos. Então, toda essa dieta faz muito bem. A gente já conhece bem o azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas, as folhas verdes, alimentos ricos em ômega 3. Cuidado com as fontes de ômega 3. Nós sabemos que tem fontes com metais pesados. Nós temos que ter uma boa fonte de ômega 3, principalmente o ômega 3 DHA, que é um ômega 3 que nosso cérebro gosta, que faz parte da proteção, faz parte da limpeza. Então, são alimentos que vocês vão encontrar isso na internet, isso é muito conhecido em estudos bem conceituados do tipo de alimento que nós precisamos ter. Controle metabólico é muito importante, né? A gente escuta muito falar sobre a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina, falamos sobre a musculação, onde a musculação melhora a minha sensibilidade à insulina e faz com que ela caia. Então, veja, isso tudo favorece a neuroinflamação e a neuroproteção. Então, um índice glicêmico muito alto no alimento vai fazer com que aumente muito o açúcar, o pico glicêmico. Isso vai favorecer neuroinflamação, é pior. Então, evite os alimentos com alto pico glicêmico, que são alimentos de açúcares livres, os sucos, refrigerantes, os carboidratos livres. Então, todos eles ajudam muito a subir muito o índice glicêmico e isso prejudica o cérebro. Né? Carnes processadas, ultraprocessados, mesmo alimentos zero, que parece que não tem caloria nenhuma, né? Isso é um apelo comercial. Mas do ponto de vista saúde, dentro tem muitos elementos multiprocessados, ultraprocessados que fazem um dano enorme. Nós conhecemos os adoçantes artificiais que têm um prejuízo muito grande para a inflamação, para inclusive te enganar o teu cérebro. Ele chega a querer mais açúcar porque você está tendo um estímulo. Então toma muito cuidado com esses alimentos, tá? A margarina, né? A gordura saturada. Então evite esses alimentos. Estímulo cognitivo. Isso aqui é importantíssimo, né? Se você quiser manter o teu músculo funcionando, você vai fazer a musculação. Se você quiser manter o teu cérebro estimulado, você precisa manter ele funcionando. O estímulo cognitivo nada mais é do que você ter continhas matemáticas para fazer, uma palavra cruzada, aprender um novo idioma, seja ele a fonte que for, né? Seja um celular, uma leitura, um dicionário, aprender novas palavras todos os dias desse novo idioma, um instrumento musical, não tem idade. Você pode aprender notas, a linguagem sonora, as notas musicais, elas são uma linguagem. E você aprender aquilo estimula áreas cerebrais, estimula conexões novas e isso aumenta a vitalidade cerebral. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte, que todas essas técnicas, elas se completam. A sua genética, ela não é um destino para você, ela só é um contexto, as quais está te mostrando quanto você deve se preocupar com a prevenção, as medidas que você tem de saúde hoje para mudar a tua história. Porque a prevenção da doença neurodegenerativa, seja ela o Alzheimer ou outra, depende do teu hoje, depende do que você faz todo dia, com rotina, com eficiência, com qualidade. A neurociência finalmente começou a atrasar biologicamente a evolução da doença de Alzheimer. E eu quero colocar para vocês que não é a minha prescrição que vai mudar a história de vocês. O que muda a história de vocês aos 80 anos, aos 90 anos, ou onde
você for chegar, é o que você faz com a sua vida hoje. Então eu desejo para vocês um bom dia e uma reflexão e aproveite o teu dia.